Aleluia. Pode deixar ligado, amados, nessa frase aqui. Deixa ele aí enquanto eu estou ministrando, amém? Aleluia. Aleluia. A graça e a paz do Senhor, amém, amados? Aleluia. Dia de alegria, dia de festa, quando estamos reunidos como o corpo de Deus, né? Para estarmos em comunhão, com o Senhor, com a sua palavra e com os irmãos. Amém? É sempre dia de festa. Aleluia. Sabe que a palavra de Deus, ela se renova? Aquele mesmo versículo que você pode ter lido ontem, hoje de manhã, Deus pode trazer uma coisa nova para você agora, ao seu coração, porque ela é viva. Aleluia. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva. Portanto, Deus fala conosco por meio da sua palavra. E um versículo que possa termos lido milhares de vezes. Ah, que fé. Povo que lê muito. Deus pode sempre trazer coisas novas ao nosso coração. Amém? Então vamos orar. Continua tocando. Aleluia. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor. Aleluia. Pela tua palavra. Queremos te dar graça pelo teu Espírito. Obrigada, Senhor. Obrigada por esta manhã. Obrigada, Pai, pelo teu povo aqui reunido, Pai, para estarmos em comunhão com o teu Espírito e com a tua palavra, Senhor. Obrigada, Pai, porque é dia de festa. Nos alegramos contigo, estamos felizes de estar aqui, porque você está conosco, porque você nos ensina, Pai, porque você habita em nós. Obrigada, porque você nos deu a tua palavra e ela é luz para o nosso caminho, Pai. Ela nos guia, ela nos instrui a como devemos andar, ela traz vida, Pai, para as nossas vidas. Te louvamos pela tua palavra e pelo teu Espírito nesta manhã, Pai. E eu oro, Pai, pelo teu povo que aqui está, por cada um dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, para que os olhos do entendimento deles sejam abertos, Senhor, para que o espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus. E eu declaro a tua palavra chegando ao coração deles como rema, Pai, como rema, trazendo vida, trazendo luz, trazendo entendimento, guiando eles, Pai, a andarem em novidade de vida, Pai, a andarem no teu melhor, Senhor. Muito obrigada, Pai. Espírito Santo, nós te amamos. Tu és bem-vindo em nosso meio. Nos guia, se move em nosso meio, assim como tu bem quiser. Aleluia. Muito obrigada, Pai, pela tua unção de ensino, em o nome de Jesus. Aleluia. Podeis sentar, amados. Obrigada. Pode ficar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu estou muito feliz. Aleluia. O que eu tenho para trazer para vocês nesta manhã, algo que Deus já tinha tratado comigo há muito tempo. Uma palavra que tinha vindo ao meu coração e eu não parava para estudar acerca disso. E quando o pastor disse que eu ia ministrar nesse domingo pela manhã, eu disse, vai ser isso. Foi isso que veio no meu coração. E quando eu comecei a estudar sobre esse tema, amados, é o poder do sim e amém. Aleluia. E eu me alegrei muito com isso, porque Deus trouxe entendimento ao meu coração. Deus trouxe uma palavra rema ao meu coração acerca disso. E eu me alegrei muito com isso. E eu tenho orado para que esse entendimento também chegue no coração de vocês, porque eu sei que vai ser luz. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O poder, amados, do sim e do amém. Aleluia. Aleluia. Algo muito grandioso nisso, amados. E o Senhor, por meio do seu Espírito, vai nos ensinar acerca disso nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Vamos entender, amados, o que a palavra diz acerca do sim e do amém, mas olhando por dois ângulos. Que isso que vai ser interessante. Vamos entender o lado de Deus, o sim e o amém de Deus nas suas promessas para nós. E o sim e o amém das nossas vidas para com Deus. Tanto no sentido da sua palavra, como nas promessas dele para as nossas vidas. Amém? E eu sei que isso vai tremendo, e eu sei que isso vai ser vida para nós. Aleluia? Assim como o sim e o amém
da parte de Deus. É um compromisso dele para conosco, amados. Um compromisso de fidelidade. Um compromisso de aliança dele conosco. Do mesmo modo, amados, o nosso sim e o nosso amém para com Deus. É um compromisso nosso com Deus. E isso requer uma postura e uma posição da nossa parte. E dessa postura e dessa posição que nós tomamos quando dizemos sim e amém para o nosso poderoso Deus, amados, vai depender as bênçãos de Deus em nossas vidas. Vai depender o poder de Deus agindo em nossas vidas. Aleluia! Se você entende isso, amados, o seu sim e o seu amém vai ter um peso muito maior. Vai ter uma consciência muito maior. Porque você sabe para quem está dizendo. Quando você entende isso, amados, o poder de Deus que há dentro de você vai se manifestar de uma forma tremenda e poderosa. Amado, e no tempo que estamos vivendo hoje, o mundo precisa ver os milagres de Deus. O mundo precisa conhecer o poder de Deus que há dentro de nós, que há dentro de você. E nós precisamos expressar isso, amado. Para isso, há uma postura que Deus espera da nossa parte. Amém? E eu sei, amados, eu oro por isso, eu orei por isso, eu declarei isso. Que a partir de hoje, os nossos sim e amém serão com muito mais consciência. Aleluia? Eu sei que vocês têm, amém? Essa consciência. Eu sei que vocês têm. Mas algo muito maior, porque uma palavra rema vai chegar aos seus corações. Aleluia! Aleluia! O sim e o amém, amados, é um compromisso que Deus assume conosco e que nós assumimos diante de Deus. Aleluia! Não só diante de suas palavras, de suas promessas, amados, mas diante daquilo que Ele traz para as nossas vidas, diante daquele chamado que Ele tem para as nossas vidas, diante daquilo que Ele confiou a nós para fazermos. É um compromisso que nós assumamos. E quando você diz um sim para Deus, amados, há uma graça sobre a sua vida, há um poder de Deus que se manifesta na sua vida. Aleluia! Amém. Então vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 1. E como eu falei, vamos entender as promessas de Deus. O sim e o amém. O sim e o amém de Deus para o homem, o lado divino. E o sim e o amém do homem para com Deus, o lado natural, amém? Então o nosso estudo nesta manhã vai ser nesses dois aspectos, o sim e o amém de Deus para nós e o sim e o amém de nós para Deus. Aleluia? Espera aí que eu ainda não abri. 2 Coríntios, capítulo 1. Aleluia. Aleluia. Eu vou ler essa passagem em algumas outras traduções, porque vamos ter um entendimento maior acerca do que Deus diz neste versículo, amém? Então eu vou ler aqui na Bíblia, primeiro na edição contemporânea de João Ferreira de Almeida, que diz assim: pois quantas promessas há de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Aleluia. Alguém tem essa tradução? Perdão, não disse o versículo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Vou ler novamente, amém? Perdão, amados. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Aleluia. Todos abriram? Estou lendo na edição contemporânea, certo? De João Ferreira de Almeida. Pois quantas promessas há de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Aleluia. Então muitas vezes nós costumamos ouvir esse versículo e costumamos ouvir: as promessas de Deus têm nele o sim e o amém. Não é verdade? Eu já ouvi muitas vezes isso. Não está errado, está certíssimo.
Mas há algo mais em cerca disso. Não é só assim. Há um outro lado que uma leitura rápida deste versículo, em umas traduções mais, como eu digo, mais tradicionais, não nos traz um entendimento mais amplo acerca do que isso diz. E quando nós ouvimos acerca que as promessas de Deus têm nele o sim e o amém, é como que está colocando tudo em Deus. E não é só assim. A nossa parte é envolvida. Ao nosso lado também envolvido na questão. Mas quando ouvimos que nas promessas de Deus tem nele o sim e o amém, que é verdade, tem nele o sim e o amém, então não entendemos aí a nossa parte. É como que tudo está em Deus. Então deixa eu ler novamente agora na Bíblia também de João Ferreira de Almeida, na edição Revista e Corrigida. Diz: pois todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Bem semelhante, não é verdade? Traz só alguma palavrinha a mais, mas é bem semelhante à versão que eu li anteriormente. Só que destaca, pois, todas as promessas de Deus. Tem nele o sim, e por ele, ou por meio dele, o amém, para a glória de Deus. Por isso que eu pedi que deixasse essa frase, esse louvor que eles estavam louvando aqui antes da ministração. A ele a glória, para sempre. Amém. Você vê aqui, amados, que ele diz, né, neste versículo e nessa passagem, para a glória de Deus por nós. Então vamos entender um pouquinho mais na frente nesse estudo como é que isso se dá para a glória de Deus por nós quando dizemos o amém para o Senhor. Veja que o amém neste caso está aqui no final da frase. Então vamos entender também que no começo da frase ou no final da frase ele tem um significado. E nesse final da frase, amados, é exatamente o que esse louvor diz. Para a glória de Deus. Quando é dito com consciência do que você está dizendo. Você está dizendo um amém para a promessa de Deus, amado. E a promessa de Deus já tem nele o sim. Amém? Já tem nele a aprovação. Já tem da parte de Deus a concordância. Já tem da parte de Deus a afirmação. E o nosso Deus é um Deus de verdade. É um Deus que não muda, amados. Se Ele diz é sim, é sim. E vai ser sim na sua vida quando você se levanta em fé e diz para Deus sim, amém. Aleluia. E é para a glória dEle. Aleluia. Vou ler também este mesmo versículo na Bíblia Viva. Alguém tem Bíblia Viva? Aleluia. Então, vamos acompanhar aqui na Bíblia Viva. Ele cumpre todas as promessas divinas. Não importa quantas delas existam. E nós temos mostrado a todos como Ele é fiel. E com isso, damos glória ao seu nome. Aleluia. Traz um pouquinho mais de entendimento na Bíblia Viva, mas ainda não traz a clareza como eu entendi, como o Senhor me mostrou com relação a outra tradução que eu vou mostrar para vocês. Ele cumpre todas as promessas divinas, não importa quantas delas existam. Ou seja, como diz a versão anterior, todas as promessas de Deus têm nele o sim. Ele cumpre todas as promessas. E nós temos mostrado a todos como Ele é fiel. Como nós temos mostrado a todos como nosso Deus é fiel, amados. Aleluia. Como é que nós temos feito isso? Quando nos levantamos e dizemos sim e amém para as promessas de Deus. Quando andamos na palavra de Deus, amado. Quando vivemos a palavra de Deus. Quando deixamos que o poder de Deus que há entre nós, amado, se manifeste. Quando oramos por alguém e essa pessoa é curada. Às vezes uma pessoa que nem tem um Senhor, um incrédulo, como eu vi Lourdes falando para mim essa semana, que ela orou por um homem, ele não tinha ainda o Senhor, ele orou por ele estava enfermo e pouco tempo depois esse homem chegou para ela e disse: ei, a sua oração funcionou, eu fiquei curado, eu fui sarado. Não foi assim, Lourdes? Aleluia. Amado, você está glorificando a Deus.
você está glorificando a Deus. Porque a palavra dele já tem o sim. Ele já disse que levou toda a enfermidade sobre ele. Amém? E o mundo precisa ver isso, amados. Nós temos muito dentro de nós. Nós temos muita palavra dentro de nós. E o mundo precisa conhecer isso. Não só por palavras, mas por ações. E Deus conta conosco. Você sabe o que eu quero dizer com isso, amados? Deus conta com o seu sim e com o seu amém. Aleluia. Aleluia. Agora, amados, eu vou ver na tradução que me trouxe muita alegria ler nessa tradução, na Bíblia King James. É uma Bíblia inglesa, mas que foi traduzida para o português. E ela traz muita clareza no entendimento, porque ela é mais fiel à original. O que ela se diferencia muito da Bíblia Viva é porque a Bíblia Viva, ela fala numa linguagem, digamos assim, mais popular, mais simples. Mas às vezes ela torna o versículo muito enfeitado ou muito grande, digamos assim. E a Bíblia King James, ela continua fiel ali ao original, à tradução original. Então ela procura uma tradução que mais se aproxime daquela palavra em grego em que o Novo Testamento foi escrito. Por isso eu gosto muito dessa tradução. Elas se aproximam até um pouco da tradução da Bíblia que eu sempre uso, a edição contemporânea de João Ferreira de Almeida, mas ela traz muita luz, amados, naqueles versículos que às vezes não entendemos numa tradução normal. Então eu vou ler esta mesma passagem de 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20, na Bíblia de King James. Pois, tantas quantas forem as promessas de Deus, todas, aleluia, diga todas, tem em Cristo o sim. Amém? Até aí tranquilo, não é verdade? Porque está igual à versão anterior. E ele continua: por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Aleluia! Vocês entendem a diferença do que eu estava querendo mostrar? Quando escutamos dizer, todas as promessas têm em Deus o sim e o amém, você coloca tudo em Deus. Mas aqui você vê a parte de Deus e a nossa parte. As promessas de Deus têm nele o sim. Mas quando você diz, amém, sim, Pai, eu concordo, assim seja na minha vida. Amém, assim seja na vida do meu irmão. Amados, Deus está sendo glorificado. Aleluia! Você se alegra com isso? Aleluia! Deus está sendo glorificado. E é isso que precisa, amados. Neste tempo difícil que estamos vivendo. Nesse tempo onde o diabo tem levantado coisas que a gente olha e fica sem nem querer ver. Amado, Deus precisa ser glorificado e não o diabo. Amém? Aleluia! Aleluia! Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Aleluia, amados. Guarda isso em teu coração. Amados, quando Deus me trouxe essa palavra, a única coisa que me veio, às vezes vem logo o tema da ministração, mas eu nem sei o que vou dizer a respeito disso. Então eu falava, há um poder no sim e no amém. Isso estava queimando dentro de mim. Há um poder no sim e no amém. Há um poder no sim e no amém. E eu nunca parava para estudar acerca disso. Fazia uma coisa, fazia outra. Mas disse, é agora. Agora chegou o tempo. Amado, e ontem foi dia de festa, eu estudando lá em casa. Eu amo estudar a palavra. E eu fiquei junto com o meu filho. Ele também ama muito, estuda muito a palavra de Deus. E ontem nós passamos o dia estudando acerca dessas coisas. Então tem muito mais coisas aqui que eu vou mostrar para vocês, que vai trazer luz para vocês. Aleluia. Para as nossas vidas, aliás. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos, para entendermos ainda mais acerca deste versículo de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, vamos ver outras passagens da Bíblia que vai trazer mais luz nesse entendimento. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3. Vamos entender 3 pontos, amados, 3 pontos
desse versículo, o versículo base, digamos assim, que é esse de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Então, em cima dele, vamos entender 3 pontos. A questão da promessa, a questão do sim e a questão do amém. Certo? Aleluia. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Aleluia. Então nós percebemos aqui, amados, que ele já nos deu tudo. Tudo. Exatamente tudo, não exclui nada. Então nada vai faltar. Nada vai faltar. Só que este versículo, amados, traz algo muito interessante. Porque às vezes algumas pessoas podem dizer: não, mas isso está acontecendo na minha vida, mas isso pode estar faltando, mas isso ou aquilo, eu não sei a vida de cada um. Mas por que talvez esteja faltando? Você já parou para pensar? Porque parece que Deus não está vendo. Se sabemos que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Só parece, amados. Só parece. Porque, amados, há a parte de Deus e a nossa parte que deve ser feita. Assim como há o sim e o amém da parte de Deus, há o sim e o amém da nossa parte. Então veja que neste versículo ele disse: no seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, para a vida natural e para a vida espiritual, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Então é pelo conhecimento. Você percebe aí que entrou a nossa parte? Deus fez a dele, ele deu tudo. Mas é o conhecimento, amados. Quando o conhecimento chega acerca daquele tudo que Deus fez, amado, é que você vai andar nessa plenitude. Amém? Deus deseja e Ele já fez. Ele já disse o sim e o amém. Mas, amado, precisamos conhecer. Precisamos conhecer. Para que possamos tomar uma posição diante de Deus. Sim, Pai. Amém. Eu concordo, eu recebo. Aleluia. Aleluia. Ainda em 2 Pedro aqui, vamos no capítulo 3 agora, no versículo 9. Aleluia. Segunda Pedro 3, 9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para conosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. Você vê como Deus é lindo? Você vê o desejo dele? Preste atenção que o apóstolo Pedro, ele traz algo que parece, pelo entendimento, uma reclamação da igreja. Ele diz: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Provavelmente, não está aqui escrito, mas é o que parece, que algumas pessoas estavam reclamando. Parece que Deus não está vendo o que está acontecendo na minha vida. Não está vendo isso, não está vendo aquilo, amados. Deus está vendo. Mas é pelo pleno conhecimento, como eu falei, que isso vai se manifestar na sua vida. Amém? Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer infinitamente mais, amado, daquilo que você está pedindo ou pensando ou colocando diante dele. Mas, amado, precisamos conhecer a palavra. Deus não nos deixou essa palavra em vão. Se Ele deixou essa palavra, amados, e ainda deixou o seu Espírito dentro de nós, que é o nosso ajudador e que nos ensina todas as coisas, e que é o nosso mestre para nos ensinar, amados, Ele nos deu tudo. Ele nos deu tudo. Amém? Mas é importante tomarmos uma postura, tomarmos uma posição diante disso. Aleluia. Amados, eu vou ler agora 4 passagens. Acho que não vai dar tempo todos saírem acompanhando essas passagens. Você pode anotar elas, mas é importante, amados. Eu até peço que se alguém tiver, anota isso, para que você sempre
esteja lendo isso e diante disso. Eu sempre coloquei essas passagens aqui na minha... É porque a minha Bíblia é muito riscada. Eu sempre coloquei essas passagens aqui porque isso é tremendamente importante. Há muito tempo que eu já tenho isso aqui marcado, essa sequência de versículos, que nos faz entender a grandiosidade de Deus. Como Ele já disse o sim para tudo. E como Ele está lá pronto para fazer. Só precisa de uma prontidão da nossa parte. Amém? Então, no Salmo 119, no versículo 89, está escrito: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra nos céus. Aleluia? Firmada. Amém, amados? Algo que está firmado, amados, é algo que está seguro, estabelecido. Aleluia? Aleluia. No livro de Jeremias, diz algo muito interessante, principalmente se você tem a Bíblia na versão King James, traz também uma palavrinha, amados, que não tem nenhuma outra tradução. E que essa palavrinha nos dá também uma luz e um entendimento muito maior acerca da grandiosidade de quem é o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Jeremias, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim: então Yahvé replicou-me. Aleluia. Estão abrindo ainda? Aleluia. Jeremias 1:12. Então Yahvé replicou-me: viste bem, porque estou chocado. Aleluia. Vigiando, a fim de que minha palavra se cumpra. Aleluia. Amados, essa palavra choquede, quando você vai olhar o significado dela no hebraico, que ela foi escrito, ela tem um entendimento, no sentido assim, digamos, figurado, como uma galinha que está ali chocando os ovozinhos. E que ela não sai, e que ela fica ali, até que cada um dos pintinhos nasce. O tempo todo ela está ali. Ela não sai dali por nada. E aí daquele que for tentar tirar aqueles ovinhos de perto dela. Na verdade, não sei se vocês já viram, mas ela fica muito brava. Já pensou? Aquele que se atreve a tocar num filho de Deus como ele fica, Deus vai ficar bravo, amém, amados? Ele não vai deixar que ninguém toque nos seus amados, nos seus filhos. Aleluia! Aleluia! Então, amados, diz que Deus está chocado, vigiando, a fim de que a palavra dele se cumpra. Aleluia. Isso não é lindo? Então nós vimos em Salmo 119, 89, que ela está firmada nos céus. Amém? E nós vimos agora em Jeremias que Deus está lá, vigiando, para cumprir a palavra dele. Agora em Isaías 55, no versículo 11. Aleluia. Volta um pouquinho de Jeremias para o livro de Isaías anterior. Isaías 55, 11. Aleluia. Oh, Pai, obrigada pela tua palavra. Isaías 55, 11 diz: assim também, eu vou ler aqui a partir do 10, tá certo? Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles, nem reguem, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dela se alimentem, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Aleluia! Aleluia! Oh, meu Deus! Eu me alegro demais com isso, amados. Eu me alegro muito com isso. Você já pensou alguém o tempo todo vigiando na sua palavra? E tendo alegria e te garantindo, amados, tem o sim da parte dele. Te garantindo que ela vai prosperar exatamente para aquilo que ela foi enviada. Exatamente para aquilo que ela foi enviada. Aleluia! Oh, Pai, obrigada, Senhor. Aleluia, obrigada, Pai. Ela não volta vazia, amados. Ela não volta vazia. Aleluia. Obrigada, Pai. Agora no Salmo 147, no versículo 15.
para fechar aqui essa sequência de versículos. Salmo 147. Volta um pouquinho de Isaías. Salmo 147, versículo 15. Aleluia. Diz assim: Ele envia suas ordens à terra e veloz corre a sua palavra. Aleluia! Aleluia, amados. Glória a Deus. Veloz, amados. Deus é um Deus de pressa. O que é que precisa, amados? Veja só, nós vimos que a palavra está firmada nos céus, que Deus está vigiando para cumprir a sua palavra. Vemos que quando ela é lançada, ela não volta vazia, mas ela prospera para aquilo que ela foi enviada. E vemos também que ela corre velozmente. Velozmente. Aleluia. Amada, anota essa sequência de versículos e esteja sempre lendo isso, para que a tua fé esteja sempre avivada no Deus Todo-Poderoso. Amada, basta tão somente que um filho de Deus se posicione na palavra, para que as coisas aconteçam, para que o milagre de Deus aconteça. Amados, Deus só quer da nossa parte o sim e o amém. Aleluia. O sim e o amém, o restante é Ele que faz. Nunca diga eu não posso, eu não consigo. É Deus, amado, que vai fazer. Ele só quer a tua prontidão de coração, a tua fidelidade. Amém? É só isso que Deus quer da nossa parte. Isso não é pouco em relação a tudo que Ele fez? Ele já fez tudo, amados. Ele já deu tudo. Mas é importante a nossa posição. Aleluia! 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 Então, amados, vamos ver um pouquinho agora só com relação ao sim, tendo como base aquele versículo que eu li no começo, amém? De 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. O sim, amados, como nós vimos nesse versículo, que as promessas de Deus tem nele o sim. Esse sim, no grego, porque esse versículo está no Novo Testamento, e o Novo Testamento foi escrito no grego, esse sim é uma partícula primária, amados, de forte afirmação. De forte afirmação. Não só da parte de Deus, mas também deve ser da nossa. Algo que traz segurança, verdade e certeza. Ou uma firme convicção naquilo que você está dizendo. Por quê, amados? Por causa desse tudo que eu já li até agora. Essa sequência de versículos que eu li para vocês agora. Por quê? Porque ela vem de um Deus que é verdadeiro e que é fiel e que vela para cumprir a sua palavra. Amém? Então esse sim, tanto da parte de Deus tem essa posição, como da nossa parte deve ter essa consciência e esse entendimento de segurança, de verdade, de certeza e de firme convicção. Amém? Sem sombra de dúvida, amados. Quando você diz isso, esse sim, com essa consciência, com esse entendimento, amados, você vai ver o que Deus pode fazer. Aleluia. O amém, nesse versículo base também que lemos, no grego é amém. Não é interessante? É a mesma palavra, só que é com N no final. Porque o amém no português é com acento e com M, não é assim? Então no grego é amém, com N no final, sem o acento. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Vamos ver um pouquinho mais na frente, você vai ver que é interessante você entender como essa palavrinha no grego é escrita. Ela significa assegurar, firmar. Por isso ela é empregada no sentido de confirmar, como no final de uma frase. Ou quando dizemos amém para algo, como o pastor gosta muito de ficar dizendo aqui quando alguém está ministrando, amém, amém. Então ele está confirmando aquilo ali. Ele está concordando, ele está pegando junto com aquilo que está sendo falado. Não é verdade? Então que seja com algum ministro, com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, você está assegurando aquilo ali. Confirmando aquilo ali, o que o outro disse. Certo? Amém, que assim seja verdade. Essa palavra, amados, é uma palavra universal. Vocês já prestaram atenção nisso? Quando vocês vê pessoas em outras línguas falando, ele fala o amém. Você pode não entender nada que ele está dizendo, mas se ele falar amém, você vai entender o que ele disse. Pode até ter um sotaquezinho diferente,
mas você vai entender o que ele está dizendo, porque ela é uma palavra universal. O que isso quer dizer? Que essa palavra ela foi transliterada diretamente do hebraico, do Antigo Testamento, para o grego no Novo Testamento. E então para o latim e para o inglês. E depois para todas as outras línguas. Então é a mesma palavra que tinha no hebraico, que tinha no grego, no latim, no inglês, no português, no francês, no alemão. É amém. Já pensou o poder dessa palavra? Muitas palavras têm a tradução, mas essa não. Ela é única. Sempre foi desde o princípio. Sabe por que ela sempre foi desde o princípio, amados? Eu me alegrei muito quando eu tive isso, porque Jesus, ele é chamado de amém. E ele é desde o princípio. Eu vou mostrar isso na palavra para vocês. Quando eu disse, amado, que ontem foi dia de festa para mim, eu acho que eu nunca me alegrei tanto. Quer dizer, eu sempre me alegro com a palavra do Senhor. Mas ontem eu estava estudando como se eu estivesse no maior banquete do mundo, estudando essa palavra. E Deus me trazendo entendimento dessas coisas. E palavra rema chegando ao meu coração. Isso foi vida. Isso me trouxe muita alegria, amados. E eu desejo tudo isso em vocês, nos seus corações. Aleluia. Aleluia, Pai. Obrigada pela tua palavra. Ela é tida, amados, como a palavra mais conhecida no discurso humano. Não interessa a língua, não interessa a nação. Ela é a palavra mais conhecida, amados, porque é um poder muito grande nesta palavra. Eu sei que o nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. É um nome todo poderoso. Mas vocês entendem, quando eu estou dizendo que ela é poderosa, eu não estou dizendo que ela está acima do nome de Jesus. O nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Mas eu estou lhe dizendo que quando você diz o amém, com consciência do que você está dizendo, amados, há um poder grandioso que pode se manifestar. Um poder que pode transformar uma vida. Um poder, amados, que pode curar, um poder que pode salvar, um poder que pode libertar, simplesmente com um amém da nossa parte. Com um amém. Aleluia. Eu sei que eu vou conseguir falar. Aleluia. Obrigada, Pai. O amém, amados, está diretamente, e de fato ele é quase idêntico com a palavra hebraica para crer. Pensa nisso. Essa palavra hebraica, crer, ela significa amã. Ela tem a mesma raiz de amém. Por isso que eu amém, amados, é tão grandiosa essa palavra. Por isso que essa palavra amém, amados, libera o poder de Deus. Porque ela é um ato de crer, um ato de fé, quando você diz o amém. Então, crer no hebraico é amã. E amém, como eu falei, a tradução dela é amém. É a mesma raiz. Assim veio o significado dessa palavra que, como vemos nos evangelhos, principalmente Jesus falando, certamente, verdadeiramente, né? Tem a mesma raiz do amém. Quando você diz isso, você também está dizendo amém. Aleluia. Uma expressão, amados, de absoluta confiança e convicção. Obrigada. Este amém, amados, é uma expressão de absoluta confiança e convicção naquilo que você ouviu. E o que você ouviu da parte de Deus, amado, você já sabe que você pode ter toda a confiança e toda a convicção. Outra coisa, amados, muito interessante que eu vi, eu até já falei um pouco acerca disso, quando eu estava estudando acerca do amém. Jesus, amados, ele costumava, de um modo bem particular, e que só ele fez, empregar esse mesmo termo quando se tratava de chamar atenção para assuntos de especial importância. Sabe que Jesus dizia muito amém? Nós não vemos isso porque
está escrito com outra palavra na tradução para o português. Mas eu vou mostrar a vocês na palavra, como Jesus disse muito o amém. Aleluia. Toda vez que você olhar nos evangelhos, estando escrito, em verdade vos digo, em verdade te digo, ou na verdade, vocês já leram bastante o evangelho, vocês sabem que Jesus falava muito isso, não é verdade? Ele falava muito acerca disso. Eu fiz uma pesquisa acerca disso, amados. No evangelho de Mateus, há 30 vezes escrito isso, Jesus dizendo, em verdade te digo, ou em verdade vos digo. No livro de Marcos, 13 vezes. No livro de Lucas, 7 vezes. Aleluia. Está falando? E no livro de João, 5 vezes. Aleluia. Pode ligar? Ok? Aleluia. Estou escutando bem? Glória a Deus, amados. Então, amados, essa palavra, em verdade vos digo. E como eu sei que Jesus estava dizendo amém, quando você pega essa palavra verdade e você vai ver a raiz dela no grego, essa palavra verdade é traduzida com amém. Amém. Era isso que Jesus estava dizendo. Agora é interessante que você perceber que Jesus dizia isso no começo da frase. Antes dele dizer uma afirmação, antes dele dizer uma verdade, acerca um ensinamento que ele ia falar. Então ele dizia, em verdade vos digo, em verdade te digo. Então essa palavra verdade, amados, tem a mesma raiz, é amém. Se você for fazer um estudo nos originais, no grego, em que a Bíblia foi escrita. Aleluia, é literalmente usado, mas geralmente Jesus falava isso quando ele ia apresentar revelações ou ensinamentos que Deus estava trazendo assim para ele. Então, há muito disso nos evangelhos, isso é tremendo. E uma coisa muito peculiar que há no evangelho de João, é que o evangelho de João, ele fala diferente do que Jesus falava. Em todos, nos 3 primeiros evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas, diz assim, em verdade te digo, ou em verdade vos digo, ou verdadeiramente. Mas no evangelho de João, ele diz assim, em verdade, amém, amém. Em verdade, Se você for prestar atenção, há 25 vezes no evangelho de João, e todas as vezes ele diz, em verdade. Amados, ele é o próprio amém. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Então, no começo do discurso, amado, a palavra amém, assim como Jesus dizia, ele estava dizendo certamente, verdadeiramente ou amém, a respeito de uma verdade, daquilo que ele ia proferir. E no fim de um discurso, amados, ele significa assim seja, que assim seja feito ou eu concordo. Amém? Aleluia. Quando você diz amém, está fazendo suas, amado, as palavras de Deus. Ou está fazendo suas as palavras, quando você diz aqui de quem está falando. Porque você entende que aquilo que a pessoa está falando é algo verdadeiro. Está falando também a palavra. Então você está fazendo suas aquelas palavras. Agora pensa uma coisa. Lembra aquela sequência de versículos que eu li anteriormente? Quando você faz suas as palavras de Deus, quando você profere as palavras de Deus, o que acontece? Ela vai correr velozmente para aquilo que ela está sendo enviada. E qual o resultado disso, amados? O poder de Deus, as bênçãos de Deus, o milagre de Deus sendo manifesto. Aleluia! Aleluia! Oh Pai, obrigada, Senhor. Aleluia! Então, amados, em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20, nesse estudo que estamos fazendo em cima desse versículo, nós vemos que em Cristo as promessas de Deus têm nele o sim. E por ele, nas versões mais tradicionais, como por ele, o amém. Né? Então nós já temos um entendimento mais acerca disso. Quer dizer, quando nós proferimos o amém, amados, Deus é glorificado.
O amém, amados, é a confirmação e o cumprimento daquela promessa. O amém dito por Deus, amados, é assim é e será. O amém dito por nós é assim seja, eu concordo. Aleluia. Assim é, ponto. Está estabelecido nos céus, está firmado nos céus, já tem o meu aval, só precisa que você creia, já é seu. Mas você entende naturalmente quando um homem assina um documento, quando, por exemplo, sei lá, uma certidão de casamento, que tem, não sei se é certidão de casamento ou de nascimento, que tem aquele negócio, dou fé, está ali firmado e estabelecido. Você imagina o Deus Todo-Poderoso dizendo isso? Já está estabelecido. Ei, eu já assinei. Já está pronto. Pode pegar. Já é seu. Aleluia. Glória a Deus. Amados, vamos ver na palavra que Deus é um Deus de verdade ou um Deus de amém. Você sabia disso? Que a Bíblia diz que Deus é um Deus de amém? Eu não sabia disso. Por isso que é bom estudar os originais. Vamos em Isaías 65. Isaías capítulo 65, versículo 16. Aleluia. Oh Pai, obrigada, Senhor, porque você é um Deus de amém. Você é um Deus de verdade. Isaías 65, 16. Aleluia. Diz assim a palavra: quem rogar bênção para si sobre a face da terra, que eu faça em nome do Deus verdadeiro. Quem fizer um juramento na terra, que eu faça em nome do Deus justo e fiel, porquanto todos os sofrimentos passados já estão esquecidos e banidos para longe dos meus olhos. Amados, quando ele diz: quem rogar uma bênção para si na face da terra, que eu faça em nome do Deus verdadeiro. Preste atenção agora, vamos entender isso. A palavra dele nós vimos, 2 Coríntios, vou repetir mais uma vez, 2 Coríntios capítulo